Olá, sejam muito bem-vindos aos Astros em Campo. Eu sou a Tereza Klein, eu sou taróloga e eu vou fazer agora uma leitura de tarô sobre o jogo entre Atlético de Madrid e Botafogo. Os times se enfrentam no dia 23 de junho pelo Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Importante destacar, para quem já conhece, para quem é novo no canal, que eu não torço para ninguém, eu sou taróloga, eu não estou aqui como torcedora. E eu tô aqui para interpretar as cartas, tá, gente? Tem pessoas que não entendem direito o que é o tarô, né? Mas basicamente aqui eu vou interpretar as cartas, tá bom? E qualquer resultado que sair daqui não reflete a minha opinião, minha expectativa, é uma interpretação de cartas e eu sempre afirmo, existe margem de erro nas leituras, mas posso me orgulhar que a maioria das previsões sim eu acerto e convido vocês a conhecerem o canal. Todas as leituras que eu já fiz até hoje estão aqui no canal. Xizinho verde as que eu acerto, xizinho vermelho as que eu erro e tá tudo certo, né? Como eu sempre digo, tem margem de erro essa leitura e o objetivo é trazer luz para o torcedor que ama o seu time e quer saber tudo antes de uma partida, inclusive como estão as energias, tá bom, gente? Esse aqui é o deck de cartas do Atlético de Madrid e este aqui é o deck de cartas do Botafogo. Vamos ver então aqui o que a gente pode esperar dessa partida que acontece no dia 23 de junho pelo Mundial de Clubes. Vamos começar aqui pelo Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, estou conectada ao Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid vai vencer o jogo contra o Botafogo no dia 23 de junho. Atlético de Madrid vencerá o jogo contra o Botafogo no dia 23 de junho. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid vai vencer esse jogo. Atlético de Madrid, eu tô conectada ao Atlético de Madrid, eles vão vencer esse jogo. A base do Atlético de Madrid, as de paus. Roda da fortuna nos desejos, né? Roda da fortuna nos desejos é a grande vitória, a conquista, né? Energia favorável, carta da lua. Vamos ver essa carta da lua aqui, como é que ela entra nessa energia favorável para o Atlético de Madrid. 9 de ouros no desafio e resultado 6 de copas. 6 de copas é uma carta muito associada a passado, até mesmo a alegrias. Vamos ver o que esse jogo aqui tá dizendo do Atlético de Madrid. Vamos ver aqui o Botafogo, tá? E depois a gente vai montar esse quebra-cabeça aqui de cartas. Botafogo. O Botafogo vai vencer o jogo contra o Atlético de Madrid no dia 23 de junho. O Botafogo vai vencer esse jogo. O Botafogo vai vencer o Atlético de Madrid no dia 23 de junho. Botafogo. Roda da fortuna na base, sim, o Botafogo tá vindo de uma vitória, né? Então, ele venceu o PSG, ele tá vindo dessa vitória e essa roda da fortuna tá na base do Botafogo, né? Um time que entra em campo realmente nessa energia da vitória, nessa energia do sucesso. Aqui tá a roda da fortuna pro Botafogo. Os desejos, carta da justiça. Eles querem fazer um excelente jogo, eles querem fazer jus ao torcedor, eles realmente estão indo para ganhar. Cavaleiro de Copas, na energia favorável do Botafogo, essa é uma carta muito boa. O Cavaleiro de Copas, ele é portador de boas notícias, é uma carta de bom reconhecimento, de bons acontecimentos que vem até nós. Botafogo aqui mostrando em campo que eles terão sim boas chances aqui de fazer gol. Desse jogo fluindo aqui favoravelmente bem para eles. A carta da Lua para o Atlético de Madrid é uma carta que ela não é muito positiva, tá? Então aqui é um jogo que pode mostrar instabilidade para o Atlético de Madrid. Vamos ver o desafio do Botafogo, 6 de paus, tá? O 6 de paus é a carta da vitória e ela caiu no desafio do Botafogo. Resultado para o Botafogo, rainha de paus, tá? Vamos ver essa rainha de paus, o que ela tá dizendo, porque aqui mostra o Botafogo com muita garra, com muita coragem em campo. Mas não vai ser fácil aqui o Atlético de Madrid, 6 de espadas. Eles aqui evoluindo bem no Mundial, tá? Mas vamos entender aqui o Botafogo, afinal, se o Botafogo ele vai vencer ou não. Vamos ver aqui mais cartas para o Botafogo.
Jogo do Botafogo contra o Atlético de Madrid no dia 23 de junho pela Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo vai vencer o Atlético de Madrid? O Botafogo vai vencer o Atlético de Madrid? Vamos ver aqui o Botafogo, Cavaleiro de Espadas, carta da Sacerdotisa e Valete de Paus. São a carta do Sol. Botafogo pode surpreender em campo. Cavaleiro de Espadas fala de rapidez, situações rápidas, bruscas, que nos pegam até de surpresa. Sacerdotisa fala de segredos, de surpresas, né? Então, alguma carta na manga que eles têm uma tática aí diferente. E Valete de Paus, tá? É a carta do jovem aventureiro, é a carta da pessoa que está sem medo, indo aí para terras distantes, e é uma carta que pode mostrar alguém que está rumo a uma conquista. São cartas boas aqui do Botafogo. Botafogo, ele entra em campo aqui muito confiante. Ele vai jogar muito bem o Botafogo, tá? Vamos ver aqui o Atlético de Madrid agora. Vamos ver se isso vai ser suficiente para uma vitória. Porque caiu aqui a carta do passado para o Atlético de Madrid. E eu quero entender o que quer dizer essa carta do passado. Que pode ser algum resultado que se repita para eles, alguma coisa assim. Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid vai vencer o jogo contra o Botafogo no dia 23 de junho. Atlético de Madrid vencerá esse jogo? Atlético de Madrid, Rei de Paus, Valete de Paus, a carta dos enamorados, a carta dos amantes. Estão muito boas as cartas deles, hein? Muita chance de haver um empate aqui. Muita chance de haver um empate aqui. Vamos ver isso daqui. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Atlético de Madrid vai vencer o jogo. Atlético de Madrid vencerá o jogo. Atlético de Madrid vencerá o jogo. Vamos ver o baralho cigano aqui, Atlético de Madrid. A carta da estrela do baralho cigano, a carta do sol do baralho cigano e a carta do rato. Opa! O sol e a estrela do baralho cigano são cartas incríveis, mostra um time que entra com tudo, mas a carta do rato mostra que eles vão sair dali se sentindo roubados, né? Não estou dizendo que o Botafogo vai roubar, eu digo assim, a sua alegria roubada, né? A pessoa que sai frustrada, que tinha expectativa e sente que aquele fato rouba a sua alegria, é nesse sentido, de desgaste. Vamos ver o Botafogo. O Botafogo vai vencer esse jogo? O Botafogo vencerá esse jogo? O Botafogo vencerá esse jogo? Botafogo vai vencer esse jogo? A carta do cavaleiro novamente, a carta do chicote e a carta do urso. Esse é um jogo um pouquinho mais tenso, esse daqui pro Botafogo. Vai exigir coragem do Botafogo. O que eu tô vendo? Muita chance de empate aqui nesse jogo. Muita chance de empate. Vai ter um quê aqui de surpreendente. O Botafogo vai jogar bem. Empate, e se houver vitória, olha, tá difícil. Deixa eu botar aqui mais um arcano maior aqui nesse jogo. Um arcano maior para o Atlético de Madrid. Qual vai ser o resultado para os madrilenhos? Carta do mundo. E qual é a energia aqui em cima do Botafogo, em cima do resultado aqui do Botafogo? Carta da temperança. Tá muita cara de empate isso daqui. Carta da justiça. Como se ela dissesse que vença o melhor. Botafogo poderá surpreender isso daqui, hein?
muita cara de empate. Muita cara de empate. Muita cara de empate mesmo. Se houver vitória, será do Botafogo. Empate ou vitória do Botafogo, porque eu tô vendo aqui muita energia de... Embora tenha uma carta do mundo pro Atlético de Madrid, mas esse mundo pode falar de um encerramento aqui de ciclo, alguma coisa aqui difícil para eles. Vai ser um jogo desgastante. Empate ou vitória do Botafogo, porque o Botafogo tem um quê aqui de surpresa, dele jogar realmente muito bem e até surpreender aqui os madrilenhos. Então, empate muito forte ou vitória do Botafogo, né? Se for o vencedor aqui poderá ser sim o Botafogo no dia 23 de junho, certo, gente? Futebol é amor, futebol é diversão, certo? Sejam responsáveis nas suas escolhas. Um grande beijo e um excelente jogo para todos.